Olá pessoal, muito bom dia para todos vocês. Hoje, na nossa aula de redação, nós iremos tratar um pouquinho a respeito de um gênero que é muito gostoso de escrever, que é o conto policial, muitas pessoas chamam também de narrativa policial. Então, fique atento, eu estarei passando nessa aula de hoje alguns detalhes que são importantes para a produção desse texto. Na aula da próxima quinta-feira também nós iremos dar continuidade e ao finalizarmos esse momento de apresentação, logicamente, de informações novas para vocês, eu irei passar um vídeo para que vocês possam perceber alguns desses detalhes que serão comentados hoje na nossa aula, tá certo? Então, muita atenção, fique conosco, porque o nosso momento está começando. Então, galera, hoje nós vamos conhecer um pouquinho a respeito da narrativa policial, que também é chamada de enigma, narrativa de enigma. E no nosso material, no capítulo 7 exatamente, vocês vão encontrar conto policial, como vocês podem observar aqui na página 19, tá certo? Então é importante que vocês estejam com o livro aberto, o livro de redação nesse momento. As anotações a respeito desse assunto, vocês podem colocá-las aqui, tá? Ou então no seu caderno, como você preferir, tá bom? Então vamos começar o nosso momento para conhecimento a respeito desse novo gênero que iremos trabalhar a partir de agora, tá bom? Olha, eu queria começar perguntando para você. Olha, você gosta de uma boa história? Nada melhor, né, galera, do que a gente ler uma história que é gostosa, certo? Uma história que é agradável, uma história que nos prenda, né, diante da leitura, uma história que realmente a gente consiga ficar, vamos dizer assim, bem fixado no que é apresentado. É tão bom, certo? É tão maravilhoso quando a gente pega um livro e até mesmo um texto simples que tem uma história que nos prenda, é muito bom, né? Então eu acredito que é uma resposta única para todo mundo, né? Todo mundo gosta de ler uma boa história, não é isso? Saiba que a narrativa de enigma, certo? Ou então o conto policial, que é a nossa pauta do dia, um dos tipos de narrativa mais populares, certo? Pode ser a chave para que sua redação prenda o quê? O leitor, né? Depende do que você vai escrever. Veja a seguir dicas e elementos do gênero, trechos que servem de exemplo e saiba quem são os maiores escritores de tramas. Então, como eu falei no início do nosso vídeo, nós vamos iniciar essa conversa hoje e vamos concluí-la na próxima quinta-feira, tá certo? Então preste muita atenção em tudo que vai ser lançado. Olha, quem é o assassino? O mordomo, diriam alguns. Vejam, muitas pessoas são presas, né, diante da leitura por trechos que realmente chamam muita atenção. E aí, no conto policial, a gente vai perceber muito isso, né? Perguntinhas desse tipo, que você consegue perceber que tem uma interação direta entre você, escritor, e o leitor, para que o leitor ele não receba tudo pronto, certo? Eles possam pensar, possa ficar aquele clima de suspense diante da leitura, diante do que você apresenta no seu texto, e aí ocorre uma interação, no caso entre você, que é o produtor, o autor, e o leitor, tá bom?
O mistério de um crime a ser desvendado é um dos modelos mais bem-sucedidos de narrativa de enigma. Nele, há duas histórias sendo contadas, a do crime e também a da investigação. Como é tão interessante, né? Até quando a gente assiste a alguns filmes que tratam a respeito dessa questão de investigação, a gente fica muito preso. Poxa, o que é que vai acontecer? Né? Quem foi o culpado? Certo? Quem foi que praticou esse crime? Eu particularmente adoro, né, esse tipo de filme, então eu sou suspeito para falar. Leia a seguir um trecho em que aparece o mais famoso detetive de todos os tempos. Quem sabe quem é ele? Eu acho que a gente já conversou um pouquinho a respeito dele nas nossas aulas nesse último capítulo, capítulo 7, né? Vamos lá. Olha, Sherlock Holmes, que, acompanhado do Dr. Watson, está prestes a resolver um grande mistério. O que seriam os uivos apavorantes do cão que assustava quem vivia no castelo de Baskerville, né? Então veja, um trecho como esse, que a gente pode lançar dentro da nossa estrutura textual, certo? Dentro da nossa composição, olhe, faz com que ocorra uma interação entre quem está escrevendo e quem está fazendo a leitura. Né? Veja que a pergunta ela é feita para o leitor. Então, essa interação está muito presente. Então, a gente, quando for construir o nosso texto, certo? Que vai ser o próximo passo depois dessas aulas, vocês terão que utilizar a imaginação, né, já que estamos tratando de um conto, realmente, para que você possa deixar isso aí muito enfático no seu texto. Esse diálogo com o leitor, tá bom? Esse mistério que está em volta da situação, né? Aqui nós temos um trechinho, um resuminho da história, e aí eu vou fazer a leitura, peço que vocês acompanhem, tá certo? Por quê? Porque isso aqui já é uma ideia do que vocês farão no texto de vocês, tá bom? Então preste atenção, percebam os detalhes, percebam essa interação, esse diálogo que existe dentro do texto, porque vai lhe auxiliar bastante. O livro O Cão dos Baskerville é um dos grandes romances policiais em que Arthur Conan Doyle brinda o leitor com as aventuras de Sr. Sherlock Holmes e seu fiel amigo Dr. Watson. A história narra a trajetória da família Baskerville, que é assombrada há centenas de anos pela lenda de um monstro, que, segundo alguns, poderia ser um cão gigantesco. A primeira vítima do monstro foi o Sr. Hugo Baskerville, fundador dos Baskervilles. Sr. Hugo Baskerville era um homem terrível que, ao se apaixonar por uma linda moça, decidiu raptá-la e torná-la sua prisioneira. Acontece que a jovem consegue fugir e, enfurecido, o Sr. Hugo tenta recuperá-la em vão. É então que uma fera abominável acaba matando o Sr. Hugo. Disse que a terrível fera vivia num pântano dos Baskerville. E não foi apenas o Hugo a vítima da terrível fera. Sr. Charles Baskerville, um dos herdeiros do Sr. Hugo, uma noite ao sair para caminhar, teria sido também atacado pela fera. No susto, o Sr. Charles acabou tendo um ataque do coração fulminante. Dr. Mortimer, médico e amigo da família, decide então procurar o famoso detetive Sherlock Holmes para lhe contar sobre a lenda e possivelmente alertar o herdeiro que em breve tomaria posse da mansão, que segundo todos era mal assombrada. Não crendo na lenda, mas não fazendo descaso, Holmes acaba decidindo investigar melhor a história e assim talvez evitar mais uma morte. Holmes e Watson decidem ir para a mansão dos Baskerville para investigar e proteger o Sr. Harry. Já na chegada à mansão Baskerville, Holmes e Watson começam a investigar sobre a lenda e sobre a morte do Sr. Charles, perguntando para os moradores vizinhos sobre o caso e com isso conheceram o Sr. Stapleton, um estranho naturalista, e sua irmã, a senhora Stapleton.
que tenta avisar ao senhor Harry do perigo que ele corre ficando na mansão e que ele deveria voltar para Londres. Depois de vários acontecimentos, Holmes então cria uma grande armadilha para conseguir pegar o verdadeiro culpado pelas mortes e prender o assassino. Então você pode ver aqui uma estrutura, um resuminho, né, do livro O Cão dos Baskerville, bem interessante. Você pode ver que realmente a leitura ela prende o leitor, né? A história prende o leitor, vai contando passo a passo tudo o que acontece, certo? Os fatos iniciais, as ideias iniciais, para depois entrar a questão da investigação para descobrir esse tal movimento, essa tal lenda aí que ronda a estrutura do livro, tá? Então, quando você realmente for produzir a sua, você tem que ter esse pensamento, né? Você precisa prender a atenção do leitor. Não pode ser uma narrativa qualquer, né? Tem que ser algo que realmente faça com que o leitor tenha gosto pela leitura, né? Se envolva realmente e tente desvendar o mistério, né? Eu acredito que é o mais interessante, é você conseguir fazer com que o leitor desvende o mistério, né? Fique lá naquele suspense, tentando descobrir cada situação. Vamos avançar um pouquinho. Quem ou que matou os herdeiros do castelo, dando início a uma tradição de maldição, né? Veja que essa pergunta ela fica pairando no ar, né? Faz com que a gente fique, poxa, quem possivelmente matou, né, os herdeiros? Que é isso que está rondando, né? Que maldição é essa? Olha aí a imagem, para a gente situar a ideia. E aqui a gente tem um trechinho, viu? Eu queria ler aqui com vocês, que eu acredito que esses textos, essas apresentações aqui, vão facilitar na hora de vocês escreverem a produção de vocês. Onde está ele? Cochichou Holmes, e eu vi pela expressão de sua voz que ele, o Homem de Ferro, estava abalado até a alma. Onde está ele, Watson? Lá, eu acho. Apontei para a escuridão. Não lá. Novamente, o grito de agonia passou pela noite silenciosa, mais alto e muito mais perto do que nunca. E um novo som misturou-se com ele, um troar sussurrado e diminuindo, como um murmúrio baixo e constante do mar. O cão! Exclamou Holmes. Venha, Watson, venha! Deus nos livre de chegarmos tarde demais. Ele havia começado a correr rapidamente pela charneca e eu o seguia nos seus calcanhares. Mas agora, de alguma parte por entre o terreno irregular, imediatamente à nossa frente, veio o último grito desesperado e depois uma pancada forte e ensurdecedora. Paramos e ficamos ouvindo. Nenhum outro som rompeu o silêncio da noite sem vento. Então é isso. Aqui também foi passada uma ideia, certo, do texto Cão dos Baskervilles, para que você possa ir organizando mentalmente. Eu sei que vocês já fizeram algumas anotações a respeito desse momento que tivemos agora, para que vocês possam fazer uso quando eu solicitar a composição desse conto policial para vocês, tá bom? Então, eu vou passar um trechinho de um vídeo agora para que vocês possam ir abrindo a mente em relação a essa temática, tá? E aí, na próxima aula, nós iremos conversar um pouco mais, dando continuidade a essas ideias que foram liberadas hoje, foram abertas hoje. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco, depois que terminar o vídeo, você deve acessar o Meet para que a gente possa registrar a frequência, tá bom? Eu fico aguardando mais tarde vocês lá. Grande abraço para todos e até o nosso próximo encontro.